A modernidade e as inúmeras transformações pelas quais o mundo passou nas últimas décadas e vem passando com cada vez mais intensidade, levaram muitas pessoas a pensar nesse assunto de formas às vezes um pouco confusas. Confusão essa que é bastante compreensível dado o estado caótico em que o mundo se encontra. A dúvida é a seguinte, né? Como é possível uma pessoa se conectar a um guru? Como é possível uma pessoa largar tudo e se dedicar a um caminho espiritual? Que é um pouco aquela ideia de vou largar tudo e viver no mato, que algumas pessoas têm. Só que para muitas outras pessoas isso está diretamente relacionado a abandonar este mundo para se dedicar à vida espiritual de forma integral. E a pergunta que essa aluna me fez foi justamente essa, né? Como isso é possível? Eu pretendo aqui neste vídeo não apenas passar a resposta que eu passei para ela, que eu acredito que vai ser interessante para muitas pessoas, como também pretendo desenvolver alguns pontos que eu mencionei nessa resposta e que talvez não tenham sido desenvolvidos da forma adequada. O primeiro ponto aqui é entender a própria pergunta, porque faz muita diferença perguntar isso porque você já decidiu que você vai seguir nessa direção e, portanto, você está colhendo informações para facilitar a execução deste plano. E outra coisa é fazer a pergunta no sentido de buscar informações para, dependendo das respostas, dependendo das informações que você obtiver, aí sim você tomar a decisão de largar tudo e seguir um certo caminho espiritual. Faz toda a diferença do mundo, porque no primeiro caso a pessoa já está decidida. Ela vai fazer aquilo independentemente de quais forem as respostas. E no segundo caso a pessoa ainda está em dúvida, né? Se de repente largar tudo e seguir um caminho espiritual for algo que pareça pior do que a vida que essa pessoa leva neste momento, neste mundo, então talvez seja melhor deixar tudo como está. No segundo caso, fica evidente que a pergunta é movida por uma visão muito conveniente, por uma visão muito utilitária, como se o caminho espiritual fosse uma carreira, como se o caminho espiritual fosse a escolha de uma profissão, a escolha de uma direção muito prática nesta vida. Só que não é. A escolha de um caminho espiritual ao ponto da pessoa abandonar tudo que faz, tudo que tem nesta vida, é algo extremamente sério. Todo caminho espiritual é extremamente sério. E a pior forma de você encarar um caminho espiritual é imaginá-lo como um meio para se obter um fim muito mundano. Muitas pessoas acham que, como eu disse, o caminho espiritual ele pode ser entendido, pode ser encarado como uma carreira, né? Como se escolhe um curso de formação, uma faculdade. Bom, eu vou passar 4, 5 anos estudando um assunto, vou ficar lá isolado estudando um certo assunto para depois de 4, 5 anos sair de lá com um diploma na mão e apto a desempenhar na sociedade o papel de divulgador daquele assunto que eu estudei por 4, 5 anos. Isso, isso é faculdade, isso é vida profissional, isso não é vida espiritual. Pode ser que depois de alguns anos isolada, vivendo num templo, num ashram, sob a orientação direta de um mestre, de um guru, essa pessoa assuma um papel social relacionado àquele caminho espiritual e use esse caminho espiritual como um meio de vida, pode ser que isso aconteça. Mas se a pessoa depende disso para decidir se vai viver
num ashram, sob orientação de um guru, essa pessoa já começou da forma errada. Essa pessoa já começou se expondo a chances imensas de que qualquer decisão que ela tome em relação àquele caminho espiritual vai dar errado. Então, antes mesmo de entrar na resposta propriamente dita, à dúvida que essa minha aluna me trouxe, vale a pena frisar isso. Entender quais são as reais motivações da pergunta. Quais são as reais motivações dessa dúvida? O que pode resultar a partir das informações que essa pessoa vai obter, que você vai obter. Se você depende dessas informações para decidir se vai ou não seguir um certo caminho espiritual, você provavelmente já começou da forma errada. Dito isso, que é uma espécie de advertência que eu faço, né? Sou obrigado a fazer essa advertência no começo, podemos então passar às informações propriamente ditas, né? Então, a pergunta foi: como é possível largar tudo e conectar-se a um guru, ligar-se a uma tradição espiritual, isolar-se deste mundo? A primeira coisa, e talvez a mais óbvia, é para você se conectar a um guru e seguir um caminho espiritual sob a orientação deste guru, você precisa encontrar um guru. Então, se você não tem gurus disponíveis, enfim, não tem opção de você se conectar a um guru para aprender aquele caminho espiritual, para se tornar, né, ligada a esse caminho espiritual. Primeira coisa, portanto, é encontrar um guru. E aqui as coisas já podem ficar bastante complicadas, porque existem pouquíssimos gurus em atividade e que, ao mesmo tempo, estão disponíveis para receber discípulos ou chelas. Pouquíssimos gurus estão atuando, estão em atividade, estão ensinando discípulos, e menos gurus ainda estão em atividade e abertos a receber novos discípulos. Isso já é assim na Índia, e fora da Índia é pior ainda. No Brasil, por exemplo, que eu saiba, existe apenas um mestre em atividade e que estaria com disposição para receber discípulos, que é o Naganath. Ele foi iniciado pelo meu mestre, o Rajnath. Ele é o único mestre Natha em atividade no Brasil. Talvez seja o único da América do Sul, né? Não tenho certeza disso. Não sei se em outros países da América do Sul há mestres natas. Me parece que não. E mesmo assim, Naganath, que é um grande mestre que eu recomendo a todos, não tem um ashram próprio, até onde eu sei, e consequentemente não estaria apto a receber discípulos num ashram, tendo em vista o modelo tradicional, né? O modelo tradicional, como é feito na Índia, um mestre ele dirige um ashram com auxílio de discípulos, e essa estrutura física, né, é que torna possível receber novos discípulos e orientá-los num formato 24/7, ou seja, as pessoas podem efetivamente viver dentro do ashram para aprender com o mestre. Então, o fato de não haver aqui no Brasil uma estrutura física nesses moldes é que torna bastante difícil encontrar um guru que esteja apto a orientar você. No caso do Naganath, como eu disse, até onde eu sei, né, ele ainda não tem um ashram próprio, né, e isso, a falta dessa estrutura física, talvez dificulte algumas coisas. De todo modo, ainda que tornar-se discípulo
do Nagannath seja algo muito difícil por causa dessas questões muito práticas, eu recomendo que todo mundo procure esse mestre para aprender com ele de alguma forma. Eu também não sei se ele está produzindo cursos, se ele tem algum outro formato de ensino-aprendizado, né? Mas, de todo modo, vale muito a pena conhecê-lo, né? Aproximar-se daquilo que ele ensina, daquilo que ele produz, né? Em termos de conhecimento. Outro ponto importante é, além de encontrar um guru, você precisa ser aceito por ele. E isso tende a complicar muito as coisas. Porque, tradicionalmente falando, a maioria dos gurus vai recusar discípulos. A primeira atitude do guru é recusar discípulos, basicamente porque o guru não precisa de discípulos. O guru não precisa ser um ensinador para ser um guru. O fato de ele ter discípulos ou não faz a menor diferença para ele como guru, como mestre naquela tradição. É muito diferente da relação que se estabelece aqui no Ocidente, porque aqui no Ocidente existe aquela visão de que o mestre só é mestre porque ele tem alunos. O que não é necessariamente verdade. Pode até ser verdade até um certo ponto, né, porque o conhecimento precisa ser perpetuado de alguma forma, e o mestre não vai viver para sempre. Né? Então ele precisa passar esse conhecimento adiante, necessariamente ele vai ter que transmitir isso de alguma forma. Mas aqui no Ocidente existe aquela visão de que o professor, né, seja um mestre ou não, seja ele um guru ou não, o professor ele precisa receber novos alunos o tempo todo. Claro que existe um lado comercial muito forte nessa relação, nesse modo de ser professor, mas é um tipo de aflição da vida prática que não ocorre nas tradições orientais, nas tradições hindus, nas tradições relacionadas ao yoga. Como eu disse, se o mestre tiver novos discípulos, isso não faz nenhuma diferença. Até porque existe um ambiente sociocultural que possibilita que o ashram se mantenha, né, subsista, sem depender de novos alunos entrando e pagando mensalidade e coisas desse tipo, que é o que acontece no Ocidente, como a gente sabe. Logo, o próprio fato de não haver essa dependência econômica torna essa relação mestre-discípulo muito diferente. Nos ashrams da Índia, o discípulo não vai ser aceito mediante o pagamento de uma mensalidade. Isso não existe. Como é que o discípulo é aceito? Ele é aceito quando o próprio discípulo aceita abrir mão da sua própria vida para se dedicar integralmente ao ashram e ao mestre. E isso implica submissão. Esse é um dos requisitos mais importantes quando um guru decide aceitar um discípulo. Quando o mestre percebe que o discípulo tem condições de se submeter a tudo aquilo que vai ser determinado pelo próprio guru e pelo esquema cotidiano do ashram. E o melhor meio de perceber se o discípulo está apto para ser submisso é de fato submetê-lo. Ou seja, quando o guru recebe um discípulo num ashram, quando o discípulo é aceito no ashram, ele não vai de cara se tornar um aluno dentro daquela tradição. Ele vai ser colocado no ashram, vai ser recebido por todos no ashram como um dos personagens dentro daquele cotidiano. Então ele vai ser colocado para lavar banheiro, para limpar o jardim, para cuidar dos objetos pessoais do guru.
o que inclui, às vezes, lavar a roupa suja do guru, inclusive cuecas. Ajudar na cozinha, cortar legumes para preparar as refeições. Claro que o tipo de tarefa que o discípulo vai executar dentro de um ashram certamente vai estar vinculada a eventuais habilidades que ele já tinha, né? Então, sei lá, uma pessoa que já trabalhou em cozinha, por exemplo, provavelmente vai ser colocada para ajudar na cozinha do ashram. Quem não tem habilidade nenhuma vai ser colocada para limpar banheiro, para lavar banheiro. E assim por diante. O ponto aqui, que inclusive torna as coisas um pouquinho complicadas, na verdade são 2 pontos. Primeiro, esse período de absoluta submissão às obrigações que são colocadas, que são impostas ao discípulo, esse período não tem data para terminar, não tem prazo para terminar. Isso pode durar 1 ano, isso pode durar 2 anos, e isso, em geral, não depende do discípulo. Isso é uma decisão que cabe exclusivamente ao guru. O guru decide quando é que o discípulo vai parar de lavar banheiros e vai começar a realizar a sua sadhana como aprendiz dentro daquela tradição. Ou vai sair sair de tarefas um pouco desagradáveis, né? E vai, sei lá, vai realizar tarefas um pouco mais agradáveis. Não existe prazo para isso. Isso pode acontecer no mês que vem, isso pode acontecer no ano que vem. Ninguém sabe. Claro que isso, em muitos casos, depende do quanto o guru percebe no discípulo essa inclinação para se submeter em silêncio, para atender aos comandos do guru, às determinações do ashram, sem se queixar. Porque queixar-se das obrigações que lhe são impostas está, em geral, muito relacionado a egocentrismo. A pessoa se leva muito a sério e acaba recusando certas tarefas, certas obrigações que lhe são impostas. E quanto mais ela permitir que essa insubmissão se manifeste, pior vai ser para o discípulo. Mais tempo vai demorar até que o guru decida que é hora do discípulo aprender alguma coisa dentro da tradição. Na verdade, é até pior do que isso, porque, em geral, insubmissão pode resultar em banimento. Então, se você se recusa a fazer algo que o guru mandou, se você se recusa a fazer algo que a organização do ashram determinou que você tenha que fazer, em geral, isso resulta em banimento. Você é simplesmente expulso do ashram. Você nunca mais vai ter contato com aquele guru e provavelmente nunca mais vai ter contato com nenhum guru que faz parte do círculo de contatos daquele guru e daquele ashram. Às vezes, em termos mais práticos, isso significa ser excluído da tradição. Você nunca mais vai ter acesso àquela tradição. Isso é resultado da insubmissão. Isso é resultado dessa atitude muito mimizenta de questionar tudo, de reclamar de tudo. Né? Isso, em geral, resulta em banimento. E banimento daquele guru, do círculo daquele guru, daquele ashram e de todo o círculo que está conectado a esse guru com quem você tentou estabelecer contato. Eu imagino que até aqui esteja claro, ou tenha ficado claro para a maioria de vocês, que esse é um tipo de vida absolutamente inviável para 99% dos ocidentais, para não dizer 100%. Eu não conheço ninguém que queira genuinamente largar tudo na vida. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ou seja, é largar suas amizades, largar sua família, largar os seus confortos, né? De repente, geladeira abastecida, largar suas redes sociais, largar o smartphone,
as diversões de final de semana, para se dedicar integralmente a algo que, na verdade, não tem hora para começar. Porque uma vez que você entra no ashram, como eu disse, você entra lá na condição de serviçal e você não sabe quando é que você vai começar a aprender aquele caminho espiritual. Não conheço ninguém que humanamente deseje isso desta forma. Quem realmente deseja isso, que talvez seja esse 1% que sobra aí nessa equação, são pessoas que já têm uma forte inclinação para a autoentrega, para se entregar não apenas ao guru e ao ashram, a pessoa se coloca 100% à disposição do guru e do ashram, mas também 100% à disposição da tradição. A pessoa deixa de existir como um indivíduo e começa a existir como um elemento perpetuador da tradição. Todos os gurus têm essa condição e é basicamente por isso que a iniciação numa tradição espiritual, na maioria dos casos, para não dizer em todos, implica um nome iniciático. Quem você era na sua família, para os seus amigos, para a sua empresa em que você trabalha, deixa de existir. Você muda de nome. É para isso que serve o nome iniciático. Para que esse eu que existia até você se integrar à tradição morra e nasça a partir daí uma outra pessoa que está 100% conectada com a tradição e que existe neste mundo com o único objetivo de perpetuar essa tradição. A sua existência individual torna-se definitivamente conectada a essa tradição. Quase ninguém quer isso. É claro que existem aqui alguns detalhezinhos nisso tudo, né? Porque nem tudo é tão ferro e fogo como talvez eu tenha feito parecer até agora. Por exemplo, o fato de que o aprendizado do caminho espiritual ele não é para a vida toda. A vida espiritual é para a vida toda, mas o aprendizado do caminho espiritual, que em geral acontece nesse período em que a pessoa fica isolada no ashram, ele não é para a vida toda. Pega, por exemplo, a experiência do Nisargadatta Maharaj. Ele se isolou por alguns anos, cumpriu o seu aprendizado sob orientação do seu mestre e depois voltou. Voltou para onde? Voltou para sua família, voltou para sua cidade, voltou para o seu mundo, mais ou menos como era antes dele se envolver com o caminho espiritual. Inclusive, ele era um comerciante, né? Pelo menos até o final da vida. Ele sempre foi um comerciante, ele tinha lá uma lojinha de cigarros, ele tinha lá uma lojinha de roupas para criança, lá em Mumbai. Eventualmente, né, em dias específicos, ele oferecia os satsangs, ele conduzia os satsangs com os seus discípulos, com pessoas que queriam aprender com ele, numa salinha lá, também lá perto de onde ele morava. Então, ou seja, uma vida que seria considerada pela maioria das pessoas uma vida absolutamente aceitável, do ponto de vista prático, do ponto de vista social, do ponto de vista das necessidades ou não de submissão. Então, esse período de aprendizado no caminho espiritual, de aprendizado do caminho espiritual, ele é limitado. Ele não dura para sempre. Você não vai viver o resto da vida no ashram. Pode acontecer por uma inclinação pessoal, pela autorização do guru, por uma série de outros fatores, da pessoa passar o resto da vida no ashram, da pessoa optar por viver isolada no ashram. Mas isso é exceção, isso não é a regra na maioria dos caminhos espirituais.
Na maioria dos caminhos espirituais, a pessoa cumpre um certo período de aprendizado e depois de cumprir esse período de aprendizado, que pode durar muitos anos, a gente sabe, ou pode durar poucos anos, como aconteceu no caso do Nisargadatta Maharaj, a pessoa vai viver a sua vida nos moldes até muito próximos dos moldes mundanos, com a diferença de que ela está neste mundo como representante daquela tradição, como representante daquele caminho espiritual. E aí, é claro, ela precisa conseguir ajustar, equilibrar as demandas cotidianas, sociais e as demandas do caminho espiritual, porque essas demandas elas continuam. A pessoa não se desconecta da tradição. Essa foi mais ou menos a trajetória que o meu mestre realizou, né, quando ele se conectou a Nata Sampradaya, quando ele se tornou um mestre Nata, um mestre Hatha Yogi, inclusive. Ele passou alguns anos na Índia, vivendo num ashram, aprendendo sob a orientação do mestre dele. E depois desse certo período, ele voltou da Índia, né, voltou para o Brasil, trouxe o Hatha Yoga para o Brasil e começou a ensinar. Ele não tinha ashram, nunca teve ashram aqui no Brasil, mas mesmo assim ele decidiu ensinar e aceitar discípulos, né? Claro que quando o mestre não tem um ashram próprio, que é muito comum fora da Índia, né, essa situação, muitos mestres adotam formatos que são muito parecidos com os formatos comercialmente consagrados aqui no Ocidente. Então, o meu mestre, por exemplo, ele começou a dar cursos de formação, começou a ensinar discípulos, iniciar discípulos, inclusive, mediante uma relação comercial. Então, a pessoa pagava uma mensalidade, eventualmente fazia a troca de alguma coisa, fazia uma permuta, disponibilizava algum serviço, né? Mas sempre havia alguma troca, né? Ou seja, assim como acontece num ashram, em que você se coloca à disposição do guru e do ashram em troca de um conhecimento que você não sabe muito bem quando é que vai vir, numa relação comercial comum, o que acontece é também uma troca. Você disponibiliza uma certa quantidade de dinheiro e, em troca, o mestre oferece o conhecimento. Claro que a vinculação ela é bastante diferente do que há num ashram, em que o discípulo vive dentro do ashram e vive perto do guru. No caso do Ocidente, no caso do que o meu mestre fazia, era uma relação estritamente comercial, que certamente implicaria, como implicou de fato, né, como eu pude observar com colegas meus, implicava uma conexão talvez um pouco mais frágil, né, no sentido da fidelidade, no sentido da submissão, como a gente vê nos ashrams. Mas não implicava, em geral, uma indiferença, um menosprezo em relação ao conhecimento que estava sendo transmitido e em relação à tradição. Claro que havia exceções. Se esse formato mais comercial era bom ou não, é difícil avaliar porque, na verdade, antes de avaliar se era bom ou não, é necessário considerar se era possível adotar outro formato ou não. E até onde eu pude acompanhar o meu mestre, não enxerguei que era possível adotar outro formato. Então, era o único formato possível. Mais adiante, né, ele começou, inclusive, a ensinar no formato online, né, mesmo antes do período problemático, né, da pandemia. Ele já ensinava no formato online, no formato digital, e modelou o curso, formatou o curso para que o curso pudesse ser acessado mais facilmente por várias pessoas, né, mediante também um pagamento de um certo valor, o que facilitou muito a disseminação desse conhecimento. Claro que quanto mais facilidade surge para se acessar um certo conhecimento, menos esse conhecimento tende a ser valorizado, ou menos esse conhecimento tende a ser preservado e respeitado. A gente sabe que isso acontece, infelizmente. É um problema,
mas é também uma consequência de um ambiente sociocultural e econômico que, enfim, às vezes, como eu disse, impossibilita a adoção de outros formatos. Aqui no Brasil, século XXI, é bastante difícil ainda alguém ter condições de estabelecer um ashram e receber discípulos que vão ali receber moradia e alimentação sem nenhum tipo de pagamento, apenas fazendo a troca de serviço por abrigo e comida. Bastante complicado isso acontecer no Brasil, século XXI. No Ocidente, de modo geral, é muito complicado. Em resumo, se você pensa em largar tudo e virar um mestre yogi por meio das orientações de um guru yogi, primeiro, tenha certeza do que você quer, do que você busca. Tenha certeza de que esse caminho tende a ser infinitamente mais difícil do que um caminho convencional, de fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, enfim, ter uma profissão convencional. O caminho espiritual não é um caminho profissional. Ele pode se tornar um caminho profissional, mas não é um efeito direto. Então, o fato de você se tornar um mestre dentro de uma tradição, o fato de você ser aceito por um guru, supondo que você chegue a ter essa sorte, isso não implica que você vá se tornar um mestre profissional e que você vai receber muito dinheiro por causa disso. Pelo contrário, às vezes isso implica uma vida de muita privação financeira. Né? A gente sabe que no Ocidente pode ser que não seja assim, como não foi assim para muitas pessoas, mas em geral o sucesso econômico num caminho espiritual no Ocidente implica abrir mão de partes muito importantes dessa tradição, ou às vezes até de atropelar partes importantes dessa tradição. E eu não recomendo que ninguém entre numa tradição pensando em seguir nessa direção da busca profissional. Então tenha certeza do que você busca, tenha certeza de que é difícil pra caramba, tenha certeza de que se a sua busca é principalmente profissional, certamente um caminho espiritual não é a melhor escolha. E leve em conta também das inúmeras dificuldades de se encontrar mestres genuínos, né? Uma exceção é o Naganath, uma exceção extremamente louvável, mas que mesmo assim implica uma série de dificuldades, como encontrar um ashram, encontrar um abrigo e comida para você se dedicar integralmente àquilo, para você poder se colocar à disposição de um mestre, para daí talvez você receber ensinamentos dentro daquela tradição, ser iniciado e seguir adiante com a vida espiritual. É uma vida de total entrega. Tenha isso em mente e daí tome sua decisão.